Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Anderson Nogueira, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Ouvi atentamente os pronunciamentos que me antecederam aqui nesta tribuna. Todos eles focando de uma forma aprofundada os problemas existentes na nossa cidade, principalmente, ou especificamente, mas em relação à miséria que graça e se alarga cada vez mais. E colocava que nós aqui nos aprofundamos nesses problemas. E é claro, isso é verdade. Não a totalidade, é bom também deixar isso muito claro. É meia dúzia de quatro que tem essa preocupação realmente de se aprofundar. E o pior de tudo isto, nobre presidente, o Anderson Nogueira, é que quanto mais você se aprofunda, visualiza de forma mais clara o povo se afundando na precarização de suas vidas, se afundando nesta miséria total. Mas, de qualquer maneira, nós utilizamos aqui o parlamento como uma trincheira, né? Eu sempre falo que nós temos o compromisso, como parlamentar, de ter uma atuação no campo do institucional, que é isto que nós fazemos. Nosso trabalho de elaboração legislativa, nosso trabalho de participação das comissões permanentes, nosso trabalho de denunciar rumos incorretos. Mas, por exemplo, parlamentares do partido que eu pertenço, o PSOL, não atuam única e exclusivamente nesse campo do institucional. Nós atuamos também no campo da resistência. E mais ainda, também no campo do institucional, nós atuamos no campo do enfrentamento. E é aí que onde a gente pode avançar e, de avanço em avanço, eu até, num dia desse, ouvi de um cidadão que faz poesia matuta. Ele dizia: nós vivemos de polegada, mas meu sonho é viver de légua e meia. Essa aí é a definição de utopia, né? Então, o que acontece? Eu estou falando isso para dizer que, de qualquer maneira, através das nossas ações, das nossas atitudes como parlamentares, que temos compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade, nós conseguimos, de certa forma, avançar ou na tentativa de superação daquilo que está errado, daquilo que está incorreto, daquilo que deva realmente ser corrigido. Nesse sentido, hoje, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, nós encerramos uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI dos transportes, que era presidido exatamente pelo nosso mandato. E eu acho que nós logramos êxito. O objetivo nosso era, quem sabe, obter no seu final, apresentar condições para que redesenhássemos o sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. Um novo redesenho entregando. Nós temos agora nas mãos todo o instrumental com esse tipo de possibilidade de fazer um novo desenho do sistema de transporte público no estado do Rio de Janeiro.
aumentar a capacidade do Estado de controle e fiscalização do sistema. Eu acho que isso daí também foi obtido através dos nossos trabalhos na CPI dos transportes, exatamente esse intento. E fazer com que o Estado, isso é muito importante, fazer com que o Estado tenha condições e possa ter a responsabilidade e autoridade na condução da política pública de transportes. Isto daí, eu acho que são pontos alcançados com o resultado apresentado no relatório hoje, final das atividades da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes, que tinha como finalidade investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no estado do Rio de Janeiro, decorrentes desta atuação. Nós, no relatório final, fizemos uma série de recomendações. Recomendações onde se deixa muito claro, por exemplo, que é necessário, é importante uma reestruturação ampla, que tenha como finalidade requalificação e unificação das empresas públicas, como, por exemplo, Detro e Agetrans, como, por exemplo, o metrô e Rio Trilhos. Nós apontamos exatamente como que deve ser a gestão e a operação transparentes. E apontamos a importância da necessidade de se criar um fundo e também se criar um Conselho Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Nós recomendamos, em relação, por exemplo, à tarifa, revogar o decreto número 46.246 de 2018, que aumenta a tarifa do bilhete único intermunicipal de mais do dobro da inflação. Nós determinamos que deva ser reduzido o valor da emissão da segunda via do cartão do bilhete único, que hoje é cobrado R$ 25. Inclusive, às vezes, a troca do cartão se dá porque o cartão ele não é mais lido pela máquina. Então, o usuário não tem nenhum problema. Então, para ele tirar a segunda via, então ele tem que gastar R$ 25. Isso é um absurdo. Então, isso aí tem que ser eliminado, extinto. Extinguir também a tarifa básica do bonde de Santa Teresa, que é de R$ 20. Isso daí foi, inclusive, uma reivindicação dos moradores que, de forma organizada, se mobilizaram para estar presente numa diligência realizada por nós, exatamente nas oficinas do bonde lá em Santa Teresa. Fazer a integração do sistema de bondes ao instrumento do bilhete único intermunicipal. Tudo isto daí, e a integração tarifária entre os diferentes modais. Ou seja, uma série de determinações colocadas no nosso relatório final, que deva ser cumprido daqui para frente, e pelo menos, se não for cumprido, a nossa luta aqui nós vamos ser incansáveis nesta luta para que isso realmente venha a acontecer de fato. Em relação aos ônibus, manter suspenso o procedimento licitatório dos transportes rodoviário até que haja pronunciamento qualificado e definitivo sobre o edital e contrato por parte do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Estabelecer critérios que impeça a concentração de linhas por uma mesma operadora nas diferentes regiões do Estado. Garantir
controle público e transparência relativos a itinerário, níveis de serviço, arrecadação, tarifas praticadas, custos operacionais, grades de horários, monitoramento da frota. Em relação às barcas, manter também, a mesma maneira, manter suspenso o procedimento licitatório do transporte aquaviário, até que haja pronunciamento qualificado e definitivo sobre o edital e contrato por parte do Ministério Público e por parte do Tribunal de Contas do Estado. Determinar a volta das barcas noturnas para Niterói. O novo edital das barcas terá que utilizar o critério da menor tarifa para São Gonçalo e as tarifas sociais aprovadas nesta Assembleia, por esta Assembleia Legislativa. Os estudos de viabilidade para as novas linhas terão de ser feitas pelo poder concedente. Tudo isto, determinações em relação às barcas, constante do nosso relatório. E mais, prioridade para a implantação da linha 3 do metrô, conforme o Plano Diretor de Transportes Urbanos para Niterói e São Gonçalo. Há séculos, é um verdadeiro absurdo, presidente. Nós não podemos admitir que a rede metroviária no nosso estado simplesmente tem a linha 1, tem a linha 2, passa para a linha 4 e a linha 3. Por um lance de mágica, desapareceu. Agora vamos ver se através da nossa ação reapareça. E aí, por exemplo, as recomendações, porque nós fazemos recomendações lá no nosso relatório, em relação ao Ministério Público Federal, verificar indícios de envolvimento de atuais e ex-gestores e colaboradores da rede da organização criminosa construída dos núcleos econômico, administrativo, financeiro, operacional e político. Nos seguintes casos: implementação do sistema teleférico no Complexo do Alemão, financiado pelo PAC, e na Providência, financiado pela Caixa Econômica Federal. Está aí parado, não funciona, e num processo de deterioração dos equipamentos que fazem ele funcionar. Então isso tem que ser tomado providências. Prorrogação dos contratos das linhas 1, 2 e a 4 também, denunciado pelo Ministério Público Especial de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Isso tem que ser realmente verificado, não é? Aquisição das barcas chinesas para 2.000 lugares. Barcas essas, quando chegaram aqui, não conseguiam ancorar, porque o ancoradouro, as dimensões não comportavam exatamente a tracação dessas barcas. Então isso é uma verdadeira imoralidade, tem que apurar, porque há indícios de envolvimento dessas pessoas, dessas autoridades públicas que comandam a política pública dos transportes no estado do Rio de Janeiro, e tem que ser responsáveis e apurado a responsabilidade desses desmandos. Indiciamento dos presidentes do metrô. Nós estamos determinando que sejam indiciados os presidentes do metrô e da Supervia pelas mortes acontecidas com acidentes fatais na Supervia e no metrô. O edital de licitação para as linhas de ônibus intermunicipais, atualmente paralisado por ordem judicial, e cujo modelo cristaliza linhas e monopólios de empresas sobre todas as regiões do estado. O que é isso? Por que é dessa maneira que isto acontece? Então, tudo isso daí tem que ser realmente verificado,
tem que ir fundo para que a gente tenha condições de desmantelar ou começar o desmonte exatamente da rede dessa organização criminosa que tem uma relação promíscua entre o setor público e o setor privado. Isto não pode continuar a acontecer. Então tem que existir providências. Portanto, a nossa comissão parlamentar de inquérito encerrou-se hoje a apresentação do relatório aprovado por unanimidade dos seus membros, até porque foi um relatório produzido coletivamente. O nobre deputado Flávio Serafino, do nosso partido, deu uma contribuição importante em relação àquilo que está sendo proposto sobre transporte aquaviário. Houve realmente uma contribuição de todos os membros. Então, o que resta agora é, com esse instrumental nas nossas mãos, a gente entrar em ação e fazer com que a coisa comece a ficar diferente. Com que realmente, nesse estado do Rio de Janeiro, o usuário dos transportes públicos não continue a sofrer as agrulhas que vem sofrendo até agora, infernizando inclusive as suas vidas como usuário, num desrespeito total por falta de segurança, por falta de conforto, por falta de pontualidade e, acima de tudo, um preço que fica praticamente inacessível para parcela expressiva da população pobre do estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer e peço desculpas exatamente por ter ultrapassado o tempo.